Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Estamos todos juntos aqui para orar em prol do bem e do bom. Orar para o planeta, orar para nós mesmos, doar o nosso material ectoplasmático, eletromagnético e ajudando os nossos irmãos. Como sempre dizemos, juntos fazemos a diferença. Juntos somos mais fortes. Vamos começar fechando os nossos olhos, nos ligando a Deus, o princípio sagrado de tudo e de todos que está na nossa intimidade. Vamos nos desligando dos nossos problemas, das coisas da matéria, e nesse momento vamos fazer parte da coletividade. Vamos respirar profundamente, vamos soltar lentamente. Vamos nos ligar também a todos os nossos irmãos cristificados, que eles já não estão mais presos a um planeta, né? Eles vivem no intermundos e atuam nas mais diversas esferas do nosso universo. Eles já se fizeram, já representam Deus. E vamos nos ligar a todos os trabalhadores que trabalham aqui no nosso planeta em prol do bem e do bom. Mensageria divina, corrente de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, as socorristas, os médicos, os nossos anjos da guarda, mentores, amigos e conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, ele está iniciada. E o José Carlos vai fazer a primeira oração, que é a oração dos mais chegados. Oração dos mais chegados. Chegamos, Senhor Deus, princípio onipresente, ao conhecimento de que és Espírito, essência divina, causa originária de todos os efeitos. Chegamos ao conhecimento, Senhor, de que te revelas como Espírito e matéria, mundos e humanidades, e que ao término do ciclo relativo a tudo reintegras, porque do Espírito e da verdade tudo deriva, e o Espírito e verdade tudo retornará. Chegamos ao conhecimento, Senhor, que teus filhos são normais herdeiros de tuas divinas virtudes, e que através do espaço e do tempo, dos mundos e das humanidades, das encarnações e desencarnações, enfrentando todas as modalidades de vicissitudes, devem atingir a sagrada finalidade pelo desabrochamento das lactentes virtudes divinas, que habitualmente chamamos de Deus interno. Chegamos ao conhecimento de que, através de anjos ou filhos teus bastante desabrochados, em suas virtudes lactentes, e de outros tantos filhos teus, lotados de dons intermediários, enviastes o supremo aviso, a inderrogável lei de Deus, por cima da qual ninguém jamais passará,
pois tudo e qualquer desvio terá de ser resgatado até o último cêntimo. Chegamos a saber, Senhor, que enviaste um verbo exemplar, um alfa e ômega, ou que representa principalmente a que de ti deriva em espírito e matéria, e a ti devendo retornar como espírito e verdade. Chegamos a conhecer, Senhor, que entregastes dons espirituais intermediários ou mediunidades na Bíblia, chamando-os de dons do Espírito Santo, para não faltarem a encarnados e desencarnados as consoladoras oportunidades de contato. Sabemos, Senhor, que para teus filhos terem conhecimento dos valores doutrinários de tais dons, enviaste 2 batismos de dons, um por Moisés e outro por Jesus, como lemos no livro de Números, capítulo 11, e no livro dos Atos, capítulo 1 e 2. Chegamos a saber, Senhor, que não tendo Moisés e Jesus dito tudo sobre a doutrina, devemos procurar a complementação nos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22 do Apocalipse. E chegamos a saber, Senhor, que tais informes finais estão prometidos no Apocalipse com o nome de Evangelho Eterno, e que, Senhor, tudo está exposto no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Portanto, Senhor Deus e Pai Divino, aqui nos colocamos a teu serviço, a teu apostolato, procurando preparar os teus filhos, lotados no planeta, os que vierem a herdar a terra dos futuros ciclos, para o período apocalíptico chamado de um novo céu, uma nova terra. E chegamos, Senhor, à conclusão mais inteligente, que é apelar ao teu absoluto poder, a fim de não cairmos em desvios. Dai-nos, Senhor, a graça dos carismas e a presença dos anjos ou filhos teus mais sábios e fiéis, mais lúcidos e dadivosos, mais capazes de testemunhar a lei de Deus a ser vivida, o verbo modelo a ser imitado e os dons mediúnicos a serem nobremente cultivados, graças a Deus. Graças a Deus. Então, de novo, muitos colocaram. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nesta sexta-feira. E vamos agora à primeira parte do trabalho, que é sempre o estudo. Estamos estudando começando na página 85 do Evangelho Eterno, o capítulo 13, A Verdade é Fogo. Ontem nós falamos da árvore evangélica e hoje vamos continuar, vamos falar de outros itens. Vamos ver se dá para fazer 2 ou 3 itens, dependendo do horário, né? Então, o item, a prudência manda. E o seu Oswaldo coloca, não dogmatizar. E por que isso? Por que prudência e dogma tem? Porque na realidade, se a gente parar para pensar, né? Quando a gente coloca aqueles dogmas, é o mistério, é o dogma, é o enigma, tudo daquele jeito tem de ser, você tem de dar 2 pulinhos para lá, 3 para cá, tem de dar 2 golinhos naquele copo, tem de acender 3 velas, tem de fazer algumas orações. Você faz mecanicamente, mas você não faz de inteligência e amorosidade, né? E na realidade, quando a gente tem aqueles dogmas que ninguém sabe por que fez, ou colocam que foi feito assim na última ceia, que foi feito dessa forma, de uma determinada maneira, não só da Igreja Católica, eu estou falando que tem dogmas em todas as religiões, né? E a gente não tem de dogmatizar, porque Deus é espírito, é a essência divina, ele não é espírito, ele é a essência divina.
Todas as leis geraram dele. E ele é verdade. Tudo. Ele é inteligência pura, é conhecimento puro, é amor puro. E ele não fez nada dogmatizando. Tudo que ele gerou, tudo que ele criou é por leis perfeitas e imutáveis. E tudo o que ele colocou de comportamento, né, de como nós devemos nos comportar e viver, é para que não haja crimes entre irmãos, que irmão ajude irmão, que todos entendam que são filhos de Deus, né? Então, quando a gente começa a dogmatizar, não, a gente tem de fazer isso. Eu não posso comer carne antes de ir para uma sessão espírita. Eu não posso jantar ou almoçar antes de ir para uma sessão espírita. Eu não posso ir com o estômago cheio. E coisas do gênero não funcionam. Cada um tem de manter a sua dieta. Claro, não se deve beber bebida alcoólica. Não se deve consumir droga, né? Porque tanto droga quanto bebida alcoólica abre a mediunidade, só que vai plugar naquela energia lá embaixo. Então você não vai dar o seu melhor, não vai fazer o seu melhor, né? E isso é importante a gente entender. Mas cada um tem a sua dieta, cada um tem a sua vida e a sua forma de agir, né? E é importante a gente entender. Não é assim, não pode. Não pode por quê? Né? Não, porque nunca o mestre fez isso. Nunca o Buda fez isso. Espera aí. Nós temos de estudar a história, mas a história de verdade, não aquilo que foi passado de boca em boca, alterado e adulterado. Tá nos livros? Tem lógica? Vai contra as leis de Deus? Vai a favor das leis de Deus? Nós temos de usar aquilo que nós recebemos de Deus, a inteligência. Então, nada dogmatizado, e sim por leis eternas perfeitas que são imutáveis. E quanto mais a gente evolui essas leis, mais a gente vai entendê-las, né? Hoje a gente não tem um conhecimento total das leis, mas um dia nós vamos ter, né? Lá para frente, vai demorar um pouco, mas nós vamos chegar lá. Então é importante, ó, a prudência manda não dogmatizar, né? Outro item, o grande inimigo, o fermento farisaico. Então os fariseus eram aqueles detentores da religião judia na época hebreia, né? Na época de Jesus, né? Então, aí é que tá. O excesso de dogmas, o excesso de rituais acaba gerando uma série de distorções, né? A gente sabe que todas elas derivam, sempre veio um Cristo para a carne, ensinou doutrina, passou as informações, saiu e as coisas começam a degringolar. Algumas demoram mais tempo, outras não, mas infelizmente os bons conhecimentos se perdem muitas vezes, né? Então, é importante a gente entender isso, né? Que a gente não tem de se deixar levar, né? Por esses falsos profetas que dizem, não, mas Moisés falou desse jeito, é assim que tem de ser. Não, Jesus disse isso. Siddhartha Buda falou assim, é assim que nós vamos fazer. E vamos pôr, isso vai cuidar da minha saúde? Porque se eu for contra a minha saúde, eu estou cometendo suicídio. Porque a gente não pode esquecer, sair 1 minuto antes do tempo previsto por uma atitude minha, por um erro meu, eu vou responder, né? Por isso que a gente tem que se alimentar corretamente, tentar ter uma vida regrada. Por quê? Porque a gente está aqui na Terra, a gente precisa usar esse corpo para ter o maior potencial possível do nosso aprendizado, né? Então, a gente não tem de se deixar levar, a gente tem de olhar com inteligência, com critério,
com base naquilo que a gente já sabe, se está certo e se está errado. Deus é perfeito e Ele nos deu tudo isso. E Ele mandou seus filhos cristificados para vir aqui nos ensinar. E também mandou outros filhos dotados, já com um certo conhecimento, já espíritos mais evoluídos também, além dos Cristos. Vieram muitos de apoio com Cristo, vieram logo depois que eles desencarnaram para continuar o trabalho e assim por diante, né? E mais um, o reino do puro espírito. Lá não entrarão ignorantes, indolentes, covardes, hipócritas, ciumentos, vaidosos, mentirosos, idólatras, feiticeiros, assassinos, ladrões, etc. Com a lei e o Cristo tudo, contra nada. Tudo que a gente já está falando, isso só vem consolidar aquilo que a gente está falando, né? Do não dogmatizar, do fermento farisaico, né? Então, o reino do puro espírito, quando a gente evolui, a gente atinge o grau de cristificação. Quando a gente atinge o grau, a gente vive as leis. A lei já está latente dentro de nós, ela está lá pulsante, passo a passo, a gente vive. É a forma, um Cristo, ele representa a lei. Nós vivemos uma parte da lei, aquilo que a gente já consegue viver. Mas um Cristo vive aquilo com aquela tranquilidade e sem aquela raiva, com a amorosidade, usando a inteligência. Não, Jesus era muito bonzinho. Não é questão de ser bom ou questão de ser mau. É questão de ser um representante de Deus que está aqui para nos ensinar. Tanto que ele respondeu, bom somente o Pai o é, né? Claro que para nós, dentro daquilo que a gente não conhece, é ver um Deus. A gente sabe que não é, mas infelizmente muitas religiões confundem esses espíritos com Deus, né? Então, e aí o que fala? Ignorante. Ignorante não é porque o cara é burro ou porque o cara não consegue aprender, que é um espírito pouco. Não, é porque é um espírito que não quer mudar, né? Ele não aceita uma evolução, né? Indolentes, covardes. A gente tem de enfrentar as pessoas. Se a gente sabe que está errado, tem de mostrar a verdade. Às vezes até com atos. Não bater boca, não é nada disso, né? Hipócritas, ciumentos, vaidosos. Todas essas coisas que acabam sendo muito mais materiais. Possessivo, ciumento. Eu tenho de ser o mais bonito de todos. Eu tenho de ser o mais inteligente. Eu tenho de ser o centro das atenções. Esse tipo de coisa, aquele mentiroso, né? Aqueles que adoram a idolatria a santos, a imagens, a pastores, padres, médiuns. Nós estamos cheios de pessoas que ficam atrás de médiuns. Idolatria, a gente tem de agradecer a Deus. Os médiuns são os trabalhadores, eles vêm para a carne, recebem informação, passam numa outra encarnação, talvez eles nem tenham essas mediunidades. Então, são filhos de Deus trabalhadores. Então, a gente não tem de idolatrar ninguém. A gente tem de amar com o máximo de consciência e verdade o nosso Pai, e na medida que a gente vai evoluindo, a gente também vai amar todos os nossos irmãos, né? Nós temos de ser inteligentes, muito inteligentes. Aí eles falam dos feiticeiros. Muitos, na Idade Média, todos os médiuns eram chamados de feiticeiros, coisas negativas, mesmo aqueles que trabalhavam em prol do bem, que faziam porções para ajudar a saúde das pessoas e assim por diante. Mas aqui o feiticeiro que eles estão falando é aqueles que usam para a mediunidade, o seu conhecimento espiritual,
para fazer o mal a outro filho de Deus, fazendo aqueles trabalhos negativos, prejudicando por vontade própria ou para ajudar alguém que eles queiram, por egoísmo, por vaidade e assim por diante. Então esses também não estão. Aí assassinos, ladrões, né? Todos aqueles que estão contra a lei de Deus, todos aqueles que não trabalham em prol do bem e do bom. Então, todos que vivem, querem trabalhar com o bem, com o bom, ajudar o próximo, evoluir, desenvolver suas mediunidades, orar para os outros, no meio dos outros, querer viver uma vida sã, uma vida correta. Todos aqueles que não querem isso, aí esses não vão conseguir entrar no reino do puro espírito. Mas entendam, não vão conseguir agora. Não vão conseguir num espaço relativo de tempo, mas todos são filhos de Deus. Aí eles vão entender, num determinado momento, que aquilo está errado. Vão entender que fizeram mal, vão entender que prejudicaram pessoas. Eles vão ressarcir com consciência seus erros e vão continuar evoluindo. Às vezes se ressarce sem consciência, mas depois a gente presta atenção na evolução, vai vendo o que cresceu. Então vai ressarcindo, vai crescendo e vai evoluindo. E aí volta, e aí vai ter a chance de voltar ao reino do puro espírito, que é o grau de cristificação, que é a nossa primeira etapa da evolução. Primeiro atingimos o grau de cristificação, como os nossos irmãos Moisés, Oswaldo Polidoro, o João Evangelista já atingiu agora, Jesus, Jeová, e depois lentamente evoluindo. Claro que a gente começa como um Cristo ainda, com pouco conhecimentos de Cristo e vai evoluindo e crescendo, vai atingindo graus maiores, tá certo? Então por hoje a gente para aqui no reino do puro espírito. Deixa eu ver aqui, eu vi que algumas pessoas, boa noite, graças a Deus. A Desirê, eu vi no nosso ambiente Moisés e Jesus e mais um grande espírito que não consegui reconhecer, João Evangelista. A Judite, uma grande espiral de luz, limpezas em nossos ambientes, recolhimentos e ajudas distribuídas graças a Deus. A Desirê, presentes nossos anjos guardiões, muito próximos graças a Deus. Bom, vamos começar as nossas energizações agora? Hoje, vamos primeiro fazer a oração dos apóstolos. E enquanto o Zé está fazendo essa oração, vamos evoluindo, vamos nos ligando a Deus e vamos nos unir aos nossos irmãos que fazem a energização do nosso planeta. Oração dos apóstolos. Sagrado princípio. Deus, o Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo o Filho teu, depositário de tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me força, Pai Divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito, de dons e sinais sobre toda a carne. De ti aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacro, sob pretextos quaisquer. Ajude-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua
pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estivestes subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça. Em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, é o caminho da autodivinização. Graças a Deus. Sim, Desirê, foi o que eu tinha visto. A Ivanir colocou a campanha limpeza e uma luz azul de Maria, graças a Deus. Então, agora todos juntos, vamos pedir bênçãos divinas para as nossas casas, junto com os nossos irmãos que energizam o planeta. Vamos pedir bênçãos para as nossas casas, as pessoas que habitam, trabalham ou moram lá junto com a gente. Vamos pedir uma grande limpeza nos nossos quartos de dormir. Vamos pedir nas casas dos nossos entes queridos, amigos, conhecidos. Se moramos em prédios de apartamentos, vamos pedir para todo o prédio. Vamos ampliando essa limpeza nas casas de todos os nossos irmãos do planeta Terra. Vamos pedindo bênçãos nos ambientes públicos que mais pessoas circulam, escolas, ambientes, comércios, empresas, ambientes públicos que as pessoas vão ver. Vamos pedindo também pelas ruas, avenidas, rodovias, estradas de ferro, de metrô, de ônibus, pedindo muitas limpezas, que sejam retirados os espíritos sofredores, se assim for permitido. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas. Vamos indo agora para os hospitais, casas de saúde. Vamos pedindo muitas bênçãos, muitas limpezas para todos, ambulatórios, centros psiquiátricos, penitenciárias, casas de acolhimentos. Lar de repouso e todos os locais de pranto e ranger dos dentes do nosso planeta. Vamos pedindo bênçãos divinas. Sabemos que nossos irmãos, cada um tem aquilo que tem de passar por algum aprendizado, ou por uma ação que fez, ou por algum motivo que não nos compete julgar. Mas sabemos que todos são nossos irmãos. E pedir bênçãos divinas é uma forma de amar a Deus, de orar para os nossos irmãos, ajudar naquilo que a gente pode, sempre subordinado à justiça divina. Por isso que a gente sempre pede bênçãos para os nossos irmãos que não estão tão afortunados por algum motivo ou outro, mas quando o fazemos com amor, com respeito, sabendo que a justiça divina o melhor fará. Vamos pedir bênçãos divinas para toda a população planetária, composta de encarnados e desencarnados. É um momento muito importante esse. Irmãos nossos
necessitados, irmãos que não estão com tantas necessidades, mas todos têm direito a receber o seu quinhão de energia, as suas bênçãos divinas. Vamos pedir bênçãos também para os nossos irmãos que estão chegando à carne, para mais uma etapa da jornada evolutiva. E também para os nossos irmãos que já estão terminando a sua jornada na matéria e que consigam se desligar da carne e voltar para casa. E vamos pedir bênçãos para todos aqueles que amigos e familiares, entes queridos que desencarnaram e que estão sofrendo. Vamos pedindo bênçãos, vamos jogando muita energia no cardíaco e no sentimento. E sempre falamos, no lugar de chorar, de sentir aquela tristeza que só faz mal para o encarnado e para o desencarnado, pense nos momentos felizes, nas boas coisas que fizeram juntos. Agradeçam a Deus aqueles momentos, aquelas alegrias. E quando a gente faz isso, a gente continua pensando, a gente continua querendo aquele nosso ente querido próximo, mas a gente está jogando uma boa energia e ele também vai se sentir melhor e vai se sentir mais amado. E isso é muito importante. Não é esquecer, acabou, mas sim a forma como a gente pode lembrar. Se a gente pode lembrar com alegria, com amor e com felicidade, isso transcende e ele também recebe. E nós ficamos bem. É isso que é importante. Agora todos juntos, vamos pedir bênçãos para o reino mineral, que tem a nossa água, que é maravilhosa, e vamos então fluidificar a nossa água, da nossa caixa d'água, da jarra, do copo, a água que usamos para a nossa comida, a água das nascentes, dos aquíferos, das represas, a água estado sólido, líquido e gasoso, a água que está nos nossos corpos e em todos os corpos do planeta Terra, a água utilizada pela espiritualidade para ajudar, para lavar, para alimentar espíritos necessitados. E todos os outros itens, pedras, terras do reino animal, do reino mineral, os ferros, os cristais. Vamos pedir bênçãos para todo o reino vegetal e para todo o reino animal, que nós somos o topo, né, desse reino. E é incrível porque todas essas energias, todos esses reinos, eles se interagem, cada um no seu estágio, mas nós daqui somos o topo do reino animal, como eu disse, mas se nós não tivermos todos esses outros, a gente não consegue ficar aqui na Terra usando esse corpo. Isso é importante, porque aqui dentro do nosso corpo tem tudo, tem água, tem ferro, tem carvão, né? Tem vários itens, nos alimentamos de vegetais, nos alimentamos de animais e assim por diante. Então, é tudo simbiótico, é tudo uma coisa só. Por isso nós temos de tomar muito cuidado, de cuidar muito bem do nosso planeta. A espiritualidade nos deu um planeta maravilhoso. Deus mandou seu Cristo, foi Jesus que foi um dos Cristos que condensou a energia para esse planeta. Moisés foi outro. Então, imaginem preparar esse planeta lindo e maravilhoso para a nossa evolução.
para nós desabrocharmos o Deus interno. É importante a gente sempre ter isso em mente e ter respeito por tudo o que existe aqui no nosso planeta. Vamos pedir bênçãos divinas a todas as faixas espirituais, desde as faixas mais negativas das subcrostas até as faixas mais energizadas e lindas dos céus exteriores. Que cada um receba a sua boa energia, aquilo que tem merecimento. Pedimos bênçãos divinas a todos os dirigentes do planeta em todos os níveis, que pensem mais na coletividade e menos na individualidade, que sejam mais altruístas e menos egoístas, que só vamos evoluir quando esse planeta for mais humano, for mais energizado e for mais igualitário. E agora todos juntos vamos abraçar o nosso planeta, todos juntos vamos jogar aquilo que nós temos de melhor, de mais amor, de mais discernimento, de mais bons sentimentos, né? Tudo que nós temos de bom, vamos nos abraçar e vamos jogar no nosso planeta, de forma que cada célula, molécula que ali estiver, receba essa energia positiva e consiga marcar essa positividade. Desde o centro do planeta até a crosta, que se formem grandes explosões divinas de amor, de respeito, de bons sentimentos em todos os sentidos. Que nada fique de fora. Essa energia hoje está muito forte nesse sentido, graças a Deus. Eu não sei se a Ivani, eu já tinha lido, acompanhei limpeza e uma luz azul de Maria, graças a Deus. A Cíntia colocou, pude acompanhar limpeza intensa em casas, hospitais e outros locais. Pude acompanhar um senhor em uma maca onde recebeu ajuda das mensagerias, graças a Deus. A Desirê, houve muita retirada de ectoplasma que vai ser usado para a cura e também para a proteção de determinados locais, graças a Deus. A Judite, graças a Deus. A Desirê, vi como um para-raio fincado no centro da terra e por ele passou uma grande descarga energética que se espalha por todos os reinos. Este trabalho vai continuar nos próximos dias. Foi dito, fiquem atentos e sintam esta bênção, graças a Deus. A Cíntia pôde acompanhar chuvas de pétalas de rosas caindo em todos os que estão em oração e precisados, graças a Deus. E a Rose Caixote, muita limpeza e energização do planeta com luz azul, graças a Deus. Vamos partir para o final do nosso trabalho, ainda vamos todos juntos abraçados ao redor do planeta. Vamos agradecer aos nossos amigos, entes queridos, conhecidos, companheiros de jornada evolutiva. Vamos agradecer às legiões angélicas
todas elas, todos os trabalhadores maravilhosos que também trabalham juntos como um reloginho, perfeitamente sincronizados, cada um fazendo a sua parte, sempre em prol do bem e do bom. Agradecemos aos nossos irmãos cristificados e vamos entrar dentro de nós mesmos e agradecer ao nosso Pai Divino. E o Zé Carlos vai fazer a oração dos divinistas. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça ao sagrado princípio de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça ao divina causa originária de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai Divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, os mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reserva a teus filhos, graças a Deus. Graças a Deus. A Cíntia colocou: pude acompanhar uma luz verde envolvendo o planeta Terra, pude acompanhar águas sendo energizadas, graças a Deus. A Margarete, muita gratidão. A Mara Silvia, uma cachoeira dourada, onde passaram várias pessoas com problemas físicos e espirituais. E muitos animais também passaram. Corrente médica com cirurgias do coração. Ela continua, uma luz forte iluminando cada canto do planeta e muitas crianças cantando. O Jean, graças a Deus, juntos somos mais fortes, graças a Deus. Lembrando que daqui a pouco, às 9 horas, no Facebook, a Lenir e o Jorge estarão fazendo a oração para a energização do planeta. Amanhã estaremos aqui às 20 horas, no Divinismo Perdizes, fazendo a nossa oração. No domingo é no Jitsi Meet, não tem no Instagram, mas sim no Jitsi Meet. Vai ser o Paulo Macedo que vai fazer às 20 horas. Quem não tem a senha de acesso, me coloca aqui nessa setinha, me põe o telefone do WhatsApp que nós enviaremos, tá ok? Gente, muito obrigada. Peraí que teve aqui alguns. Aqui, a Ivanir Mara no final, muitas luzes lilás, graças a Deus. Muito obrigada pelo trabalho. Como já falou, eu repito, somos fortes juntos, juntos somos mais fortes. E muito obrigada pela oportunidade, porque juntos fazemos a diferença. Cada um aprende, cada um doa e cada um recebe aquilo que tem. Então isso é maravilhoso. Isso é união, isso é irmão ajudando irmão. Tchau. O Fábio está colocando que é a Rose no domingo no Instagram, Divinismo Salsalito, às 10h30. Amanhã a gente fala isso também. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigada.